Ó, peraí, antes de começar, deixa eu dar uma deixa para Denise. Salmos fica depois de Jó, Ah, entendi agora fica depois de Jó. Deixa eu ver se tem outra referência aqui. Achei, achei. É livro dos Salmos, né? Eu estava procurando Salmos, com S, né? Não estava procurando livro. Não, geralmente falam Salmos, aí no teu deve Aqui é ser. livro dos Salmos. É tudo bem. fogo, hein? Você não pode deixar que eu veja o leio aqui, que vai rapidinho. É só uma coisa pequenininha. Bem, meus irmãos, boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Hoje, dia 6 de abril de 2024, estamos aqui reunidos para continuarmos os nossos estudos. Hoje, sábado, nós estamos estudando essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Nós estamos estudando o capítulo que fala, né, da lei de liberdade. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios. E no livro dos Espíritos, a lei de liberdade começa na questão 825, vai até 872. E realmente é um capítulo maravilhoso, né? Quando nós falamos dessa lei de liberdade. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos estudar um pouco mais dessa doutrina abençoada. E porque o Pai sabe o quanto nós necessitamos, né, desse conhecimento para a nossa caminhada. As leis morais são muito importantes para todos nós. E nós estudamos as leis morais juntamente com os pensamentos de Paulo, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, só agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo, a nossa leitura. Nós estamos na página 180 do nosso livro, Paulo de Tarso e as Leis Morais, página 180, no segundo parágrafo, que começa assim: Pedro faz extenso relatório das atividades e necessidades da Casa do Caminho, em que Paulo sugere inúmeras ações para a libertação e avanço da obra cristã. Como nós tínhamos estudado semana passada, né? Nós estamos naquele momento aonde Paulo e Pedro quer dizer, na realidade, o choque foi de Paulo para com Pedro, pela atitude de Pedro, porque Paulo não gostou, porque Pedro vai a Antioquia, chegando lá, se reúne com os companheiros, muitos deles gentios, pagãos, né, recém-convertidos ao cristianismo através de Paulo de Tarso, e ele é recebido por todos com muita alegria, as pessoas o convidam a ir à sua casa, ele vai, conversa, fala do evangelho para todo mundo. É uma beleza. Até que ele recebe uma carta de Tiago. E depois que ele recebe essa carta, ele muda completamente o comportamento dele. E aí Paulo fica bastante aborrecido com essa história. Ele não gosta, né? Ele não gosta e ele vai ter uma longa conversa com Pedro sobre essa ideia que Pedro, né? A ideia era de Tiago, que os recém-convertidos tivessem que seguir as regras, né? O comportamento dos judeus. E ele quer mostrar para todo mundo que Jesus não exigiu nada disso. Mas Tiago ainda está muito ligado ao judaísmo e mistura um pouco as coisas. Né? E aí Paulo não gosta da atitude de Pedro. Mas depois, com o tempo, Pedro vai conversar com ele, vai explicar que ele também não pode romper totalmente com Tiago, nem condenar totalmente Tiago. Porque Tiago vivia lá em Jerusalém e ele precisava, de alguma forma, também agradar os judeus para que a Casa do Caminho fechasse as portas. Porque esses judeus não eram os judeus que não aceitavam Jesus.
E a Casa do Caminho era uma casa que pregava os ensinos de Jesus. Então, o Tiago fica daquela situação. Ele segue os ensinos de Jesus, mas ele participa daqueles eventos, né, de todas as práticas judaicas. Então, Paulo vê disso um perigo. E aí Pedro vai conversar com ele, explicar, né, que nem Jesus foi tão radical. Jesus mesmo falou: eu não vim destruir a lei. A lei era o que os judeus apresentavam. Eu vim dar cumprimento a ela. Então ele mostra para Paulo que Paulo tinha que ir um pouquinho devagar. Inclusive, tem aquela situação desagradável que deixa Paulo altamente irritado, né? Quando ele leva um companheiro até Jerusalém, que Paulo se precipitou um pouco. Quando ele vai a Jerusalém, ele vai buscar entre os judeus um documento, uma carta, onde os judeus permitiriam, dariam toda a liberdade aos pagãos para seguirem o Cristo sem precisar realizar aquelas práticas que os judeus estavam acostumados. Só que ele faz uma promessa ao pessoal de Antioquia. Ele faz essa promessa. E quando ele chega em Jerusalém, ele vê que a situação não estava tão favorável a ele, a esse pensamento dele, né? Então, ele leva um companheiro, eles exigem que o companheiro só poderia participar da reunião se fosse circuncidado, e ele acha que um terreno tremendo absurdo, entendeu? Então, a situação fica bastante delicada. E ele fica preocupado, porque, afinal de contas, ele havia feito uma promessa. Então, ele tem até vontade de abandonar tudo e voltar para Antioquia. Mas aí depois ele ficava naquela situação, né? Eu prometi a eles uma carta. Eu prometi a eles que traria uma resposta favorável, mas a coisa estava muito complicada. Então, na realidade, ele foi precipitado. Ele foi precipitado quando ele vai a Jerusalém, né? Mas antes de ir, ele fala com o pessoal. Ele diz ao pessoal que ele vai trazer, com certeza, esse salvo-conduto para eles, né? Mas quando ele chega lá, ele vê que a situação é complicada. A situação não está fácil para ele. Eram discussões estéreis, ele participa de várias reuniões, ele fica muito contrafeito, tá? Porque eles querem que o companheiro que ele levou para lá faça circuncisão, e ele mostra, assim, eu estou lendo um pedacinho anterior, profundamente contrafeito diante da imposição ao jovem amigo. Para ele, aquela atitude afigurava-se um crime. Tinha ímpetos de regresso à Antioquia, acusar de hipócritas e sepulcros caiados os irmãos judaizantes, né? E aí ficou um clima bastante desagradável. Mas aí Paulo vai ter uma conversa com ele, para ver se ele consegue, né, se acalmar e entender as coisas. Então, é aqui que a gente é, vai começar. Eu vou começar no parágrafo anterior, vou dizer assim: ainda assim, Paulo se debatia em indagações. Precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Qual a razão principal da preponderância farisaica da Igreja de Jerusalém, né? Então, ele queria essa liberdade, a liberdade que ele aprendeu com Jesus. Jesus não estava preso a essas práticas, mas aqueles irmãos de judeus, eles estavam.
E eles não aceitavam, né, que se deixasse de lado essas questões tão dogmáticas. E aqui diz assim, ó, Pedro faz extenso relatório das atividades e necessidades da Casa do Caminho, em que Paulo sugere inúmeras ações para a libertação e avanço da obra cristã. Por quê? Porque Paulo diz assim, ele entende, acaba entendendo que Pedro está numa situação, né, um pouco complicada, um pouco complicada. Para que ele pudesse se manter ali, na Casa do Caminho, ele precisava fazer concessões. Tiago precisava fazer concessões. Porque o pessoal da Casa do Caminho ajudava os judeus convertidos ao cristianismo, mas apegados às ideias judaizantes, ajudavam a Casa do Caminho com alimentação, com remédios para atender os doentes. Em contrapartida, exigiam de Tiago uma postura ligada às questões do judaísmo. Era o tal do toma lá da cá, né? A gente te ajuda, mas você não se separa totalmente, né? Você não se separa totalmente. Você fica aqui. Então, e havia o pessoal judeu mesmo, que não era cristão, esses olhavam para a Casa do Caminho com certa repulsa. Mas como Tiago ainda professava tudo aquilo que os judeus professavam, eles tinham um certo respeito com Tiago, entendeu? Toleravam Tiago. Tudo bem que ele era cristão, mas ele não se afastou de toda aquela liturgia judaica. Então, eles respeitavam ele. E aí a Casa do Caminho tinha uma certa proteção dos judeus. E havia também os judeus que haviam se convertido, mas que ainda, como Tiago, seguiam aquelas regras dos judeus. Então, Paulo, observando isso, Paulo vai dizer assim, ó, a gente tem que cortar esse vínculo, entendeu? Não podemos ficar deixando Tiago e Pedro ali, né, na dependência deles. Nós temos que fazer alguma coisa. Ele muito inteligente, né? Então, quando Pedro conta para ele todas as atividades, Pedro faz para Paulo um extenso relatório das atividades e necessidades da Casa do Caminho, em que Paulo, então, sugere ações para a libertação e avanço da obra cristã. Eis que, numa noite em que o Conselho de Jerusalém se reunia, após Pedro preparar o terreno para advogar pela gentilidade, faz generosa e sábia exortação. O Todo-Poderoso determinou, está no livro capítulo Lutas pelo Evangelho, tá? Do livro Paulo Estevão. Então, o Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Aí é Pedro, né, fazendo um discurso. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Abandonar o gentio à própria sorte seria criar duro cativeiro em vez de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. Então você veja só, tem coisas que ficam difíceis a gente entender, né? Tiago, cristão, mas com ainda um pé agarrado muito do judaísmo, e outros, né, conheciam a palavra de Jesus. Olha que Jesus disse, que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Ora, se esses cooperadores vêm do Oriente, está na cara que seriam os pagãos. Não é? Está na cara que seriam os pagãos. E se vêm do Ocidente, também. Porque eles são de Jerusalém. Se vem do Ocidente, vem de onde? Vem da Europa.
não é? Eles estão em Jerusalém. E tirando o povo judeu, o resto era pagão. Tirando o judeu, o resto era pagão. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, gente, nós vamos ter cooperadores de todas as regiões. De todas as regiões. Então, aí o que Pedro está dizendo, depois que Paulo insistiu muito com ele, abandonar o gentio, que é o pagão, a própria sorte, não deixar que ele conheça a palavra do Senhor, seria criar duro cativeiro, em vez de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. Seria deixar esse povo gentio na ignorância. Entendeu? Vamos fazer uma comparação aqui. Vamos trazer para o nosso pessoal. Nós somos espíritas. Nós somos espíritas. Nós somos reencarnacionistas. Nós acreditamos na vida futura. Que vai surgir. A vida futura vem como? Através da reencarnação, não é assim? Através da reencarnação. Então, nós conhecemos isso. E sabemos que o homem hoje, ele tem que se preocupar mais com as coisas do espírito do que as coisas da matéria. Que nós podemos sim ter as coisas materiais, mas nós não podemos dar a ela um valor muito maior do que as coisas do espírito. E que nós temos que trabalhar pela nossa autoevangelização, pelo nosso autoaprimoramento, para que amanhã a gente possa ter uma vida melhor. Porque é assim, quanto mais o espírito evolui, mais seu perispírito também evolui, melhor, um corpo melhor nós teremos, mais saúde, né? Uma vida mais equilibrada. Agora, nós podemos guardar esse segredo só para a gente? É claro que não. O trabalho do espírita é divulgar a doutrina. Para que irmãos nossos de outras denominações, não é, a gente não está preocupado em converter ninguém, em trazer pessoas para se tornarem espíritas, para aumentar o número de espíritas do mundo. Não! A ideia o espiritismo diz o seguinte: se você está feliz com a sua religião, que coisa ótima, continue com ela. Mas se você tem algum ponto de interrogação na sua cabeça, e quem não tem? E se você acredita que alguma coisa a mais tem que existir, apresente o espiritismo para esse irmão. Entendeu? Apresente o espiritismo para esses irmãos. E eu pergunto, hoje, no mundo que nós vivemos, quantas pessoas já não se adequam mais àquela ideia do morreu, acabou tudo? De que a vida começa no momento que a criança chora e depois que você morre, acabou. Você vai ficar dormindo esperando o dia do juízo final. Que você não vai continuar, não vai fazer nada. Que você vai ficar lá no céu, naquele céu que deve ser um ócio terrível, que é o céu voando que nem anjinho, ou vendo o pessoal tocar harpinha lá, deitado na grama na beira do lago, sem fazer nada. Entendeu? Então, tem gente que hoje. E também está vendo coisas acontecerem, de repente vê um fenômeno aqui, vê outro ali, acontece com ele alguma coisa, ele fica: que negócio é esse? Será que esse negócio de reencarnação que aparece nos filmes, nas novelas, será que esse troço é verdadeiro? Pô, isso aí é até melhor do que esse negócio de que morreu, acabou, né? Esse negócio é até melhor, a vida continua, né? Eu vou voltar, eu vou estar vivo, eu vou poder entrar em contato com as pessoas do plano espiritual. Isso dá para a pessoa ter uma satisfação maior. Será que nós temos o direito de guardar isso para a gente?
Claro que não. Deixar que pessoas que estão até prontas para receber essa ideia, não entrem em contato com ela? É claro que não. É claro que não. Então, aquele disse aqui, abandonar o gentio. O gentio aqui era aqueles. Não estou dizendo que os nossos irmãos católicos sejam gentios, não. Tá? Mas vamos imaginar, é aquele que não conhece a doutrina, não conhece a terceira revelação, que é tanto só à beira, não é? Abandonar esse irmão à própria sorte seria criador no cativeiro, em vez de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. De mostrar para ele, meu amigo, vale a pena investir em você. Vale a pena investir em você. Invista em você. Invista em você. Entendeu? Porque se você investir em você, vai ser bem melhor. Então, ele diz aqui, é pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muito estimarmos os preceitos divinos, que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentio, convertendo em elemento de frutificação divina. Então, ele chama atenção. Tem muita gente boa entre os gentios, pessoas que estão preparadas, merecedores. Vamos levar para eles a palavra de Jesus. Vamos levar para eles a palavra de Jesus. Né? Convertendo-os em elemento de frutificação divina. Supõe, então, que a circuncisão, aí é que Pedro falando, né? Não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. Então, ele está chamando a atenção dos judeus para falar para eles o seguinte: não há necessidade de mandar o gentio ser circuncisado. Isso é só uma marca exterior. Quem disse que isso vai tornar o homem melhor, mais puro? Como? Porque, como Jesus falou, não é o que entra na boca do homem que torna o homem puro. Não é uma marca do corpo que torna o homem puro. É o que sai do coração. Entendeu? Eu hoje estava estudando aqui um livro que eu gosto muito, eu acho interessante. Quem gosta de estudar, eu sei que a gente tem muita coisa para estudar, mas é sempre uma recomendação. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui. O Evangelho de João, um estudo de Haroldo Dutra Dias, volume 1. Já saiu o volume 2. Então, é o Evangelho de João, interpretado e comentado pelo Haroldo Dutra Dias, do volume 1. Né? Então, o Haroldo, ele vai falar sobre Jesus, né? Deixa eu só achar aqui, quando ele fala de Jesus, ele fala aqui, ó, Jesus é a luz da humanidade terrestre, encarnados em espíritos errantes. É o modelo que devemos seguir para gradativamente galgarmos a evolução. E aí ele fala que na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec escreve assim, olha que coisa interessante, para a humanidade terrestre, Jesus constitui o modelo da perfeição a que podemos aspirar na Terra. Kardec coloca isso bem claro. Isso está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Para a humanidade terrestre, Jesus constitui o modelo da perfeição a que podemos aspirar no planeta Terra.
Nas condições da vida terrestre, sabemos que algumas coisas são inaplicáveis. Temos um corpo denso, limitações de percepção, limitações evolutivas. Não nos é possível suprimir a totalidade de nossas imperfeições enquanto estivermos aqui. Né? Kardec diz isso. Não, não, Haroldo, fazendo essa interpretação. No planeta Terra, não nos é possível suprimir a totalidade de nossas imperfeições enquanto estivermos aqui. Claro, ninguém vai sair hoje do planeta Terra como espírito perfeito. Ninguém. E ele diz aqui, mas das perfeições que podemos realizar e adquirir nas condições do planeta Terra, Jesus é o modelo da perfeição que podemos aspirar. Aspirar. No planeta Terra hoje, nós já temos condições de, ao conhecermos Jesus, aspirar ser como ele. Há outros orbes, há outros planetas, em níveis diferentes de adiantamento. Nós sabemos disso. Né? Planetas, como o pessoal de regeneração, planetas celestes, né? Há outros orbes em níveis diferentes de adiantamento. Existem outros Cristos em graus até superiores a Jesus. Mas, em se falando da humanidade terrestre, de nós, ele é o guia e o modelo a ser seguido. Dentro da nossa jornada terrestre, há espíritos bem próximos a Jesus já. Dentro da nossa jornada terrestre, há espíritos bem próximos a Jesus. Ou pensa aí uma Maria de Nazaré, né? Um José, pai de Jesus, um Paulo de Tarso, um Francisco de Assis. São espíritos que já estão mais próximos de Jesus. Há espíritos no meio do caminho. Há espíritos no meio do caminho. E ainda alguns bem distantes do mestre. Aqueles mais próximos aos caracteres dele são os seres que já começaram a refletir Jesus. São seres que já começaram a refletir Jesus devido à sintonia, à harmonização com o próprio Cristo. Então, o que a gente pode entender aqui? Né? Ele diz aqui, Jesus é um compêndio de experiência perene, perene. Né? O que ele diz e sente tem duração eterna, não precisa ser refeito, logo será repetido do tempo, porque ele deseja que perdure indefinidamente. Né? As palavras, sentimentos, condutas de Jesus são de vida eterna. Tudo dele foi feito para perdurar ad infinito. É nesse sentido que a vida está nele, porque ele está em total consonância, comunhão com Deus. E tudo que é de Deus é eterno. E ele aqui também, nesse estudo, ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai mostrar o que é fidelidade a Deus, o que é comunhão com Deus. Existe uma diferença entre a fidelidade e a comunhão. Muito interessante. Ele diz o seguinte, ó, que a fidelidade precede a comunhão verdadeira, tá? Fidelidade é compreensão do dever. Você é fiel a Deus, porque você já compreende qual é o seu dever. Então, a gente está falando aqui de quê? De divulgar a doutrina. Divulgar a doutrina. Para ajudar Jesus no quê? No trabalho de evangelização da humanidade. Certo? Passar isso que a gente está falando para as pessoas. Tipo, meu amigo, vale a pena investir em você. Né? As pessoas precisam saber disso. Eu preciso investir em mim. Mas não é investir em mim
Como, às vezes, o pai fala para o filho: meu filho, você tem que estudar, fazer muitos cursos, porque você precisa investir em você para amanhã ter uma bela profissão e ganhar muito dinheiro. Não é assim que muitas vezes a família fala para o filho, para o jovem? Papai está aqui, papai vai pagar todos os cursos que você precisar fazer, porque você precisa investir no seu futuro. Mas, mas essa recomendação, ninguém está dizendo que essa recomendação é errada, ninguém está dizendo. Não é errado, isso é certo. Mas você não pode apenas dizer para o seu filho isso, que ele precisa investir na educação dele, para que amanhã ele possa ter uma bela profissão, um bom emprego, ter um grande salário, poder ter uma bela casa, um belo carro, poder viajar, ter tudo de material que ele sonha. Não é muitas vezes que se fala, mas esquece de dizer: meu filho, você precisa investir na sua espiritualidade, porque você é um espírito, você é um ser imortal. E a vida continua. E se você investir na sua espiritualidade, no futuro, na vida futura, você terá grandes benefícios. Então, isso é o que precisa ser divulgado. Porque as pessoas hoje, devido ao avanço da humanidade, do conhecimento, já estão compreendendo isso. Você já vê falar de doutrina espírita em tudo quanto é lugar, não é? Nas redes sociais, no cinema, na televisão, em livros. Você vê, eu conheci, quando passava aquelas novelas da Globo, falando de espiritismo, né? Eu via pessoas evangélicas que assistiam a novela, católicos que assistiam a novela e comentavam na reencarnação. Ah, porque tem uma novelinha que parece que vai até repetir de novo, que o casal que era enamorado, eram noivos, morrem, vão reencarnar e depois vão se encontrar. Então o pessoal assistia a novela, né? E torcia, né? Evangélicos, católicos. Mesmo que depois o cara vai para a igreja e diz que aquilo não existe, mas quando ele assiste a novela, assiste aquela temática, aquele enredo, né? Aquilo fica aqui, ó, fica semeado na cabeça Aquela dele. novela, Rose, A Viagem, E isso, e tem outras também, é, retrata bem mesmo o plano dos espiritual. vedetas, né? Eu tenho uma que passou há pouco tempo. Então, a ideia fica plantada como uma semente na mente da pessoa, entendeu? Isso fica lá. Então, fiel é aquele, tá, que compreende o seu dever. Isso é fidelidade a Deus. Eu compreendo o meu dever. Qual é o meu dever? É divulgar o Evangelho de Jesus, que é o cristianismo vivo. Essas ideias que vão levar as pessoas o quê? A entrar dentro de si mesmo e começar a procurar fazer uma renovação em si mesmo. Isso é fidelidade a Deus. Comunhão com Deus é aquisição de direitos sagrados, tá? É um passo à frente a comunhão com Deus. Então, ele diz aqui, ó, está até num livro do Chico, Coletâneas do Além, quando ele diz aqui, ó, a fidelidade precede a comunhão verdadeira, com a fonte de toda sabedoria e misericórdia. As lutas do mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. Aos que se mostram leais no pouco, é concedido muito das grandes tarefas. O Pai reparte os talentos preciosos de sua dedicação por todas as criaturas. Fidelidade, pois, é a compreensão do dever. Comunhão com Deus é a aquisição de direitos sagrados. Tá?
Não há direitos sem deveres. Não há comunhão sem fidelidade. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre na recepção da herança divina, não pode dispensar as certidões do trabalho próprio. Antes de tudo, é imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento moral para a aquisição dos bens eternos. Tá? Existiram muitos homens de vida interior iluminada que puderam ser mais ou menos fiéis. Todavia, só Jesus pode apresentar ao mundo o estado de perfeita comunhão com o Pai que está nos céus. Então, por isso que Jesus é o exemplo a ser seguido. O único Espírito que esteve aqui na Terra e que apresentou ao mundo o estado de perfeita comunhão com o Pai foi Jesus. Nós ainda não temos essa condição de nos apresentarmos em perfeita comunhão com o mundo, tá? Então, a exemplificação de Jesus em todas as circunstâncias foi a do Filho de Deus, na posse de todos os direitos divinos, justo reconhecer que essa conquista representou a sagrada resultante de sua fidelidade real. Tá? Sua palavra é a do convite ao banquete de luz eterna e de alma imortal. Eis porque em nosso próprio benefício conviria sermos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje. Então, a gente deve primeiro ser fiel a Deus, buscar ser fiel a Deus desde hoje. E, com o trabalho incessante na seara do Senhor, nós um dia chegaremos ao ponto de estarmos em comunhão total com o Senhor. Mas primeiro você precisa ser fiel aos seus deveres para com Deus. E é isso que ele está falando aqui. Uma forma de ser fiel é dividir seus conhecimentos, apresentar para o mundo a palavra de Jesus. Está sempre, sabe? Hoje nós temos as redes sociais, que são tão importantes. Está sempre buscando, em vez de publicar algo edificante, uma mensagem, uma palavra. Outro dia eu coloquei aí para vocês, eu tenho um monte de gente na minha rede social, tem aquelas, o pessoal chama de, esqueci até o nome que dá, quando você manda ter uma lista e você manda para um monte de gente, esqueci até o nome que dá. Você faz uma lista e manda a mensagem para um monte de gente. Aí eu mandei, foi até uma mensagem de Páscoa, tá? Uma mensagem de Páscoa que eu botei lá, né? Uma palavra do Senhor, que é onde ele dizia, no mundo tereis muitas aflições, né? Mas no mundo tereis, mas fique tranquilo, porque eu venci o mundo. Foi uma mensagem dessa que eu mandei. Mandei para todo mundo. E um Feliz Páscoa lá. É até uma fala de Jesus. Quer dizer, no mundo, todos vós tereis muitas aflições, mas mantenha-se firme, porque eu venci o mundo. Eu vim aqui ao mundo. E também tive muitas aflições. E eu venci o mundo, e se eu fiz isso, vocês podem fazer também. Sede firme. Mandei para mais de 200 pessoas, e muito mais. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim, dizendo assim: Rose, obrigado pela mensagem. Quando eu li essa mensagem, eu chorei. Chorei muito, porque eu precisava dessa palavra. Eu precisava dessa palavra. Companheiro espírita, eu precisava dessa palavra. Essa palavra me emocionou muito. Eu fiquei feliz. Entendeu? Eu fiquei feliz. Eu mandei
Eu devo ter mandado para umas 300 pessoas. Do CEOI eu tenho um monte de gente, né? CEOI, de outros estados, do estado do Rio de Janeiro, que não é do CEOI, de outras casas espíritas, pessoal aqui de Petrópolis. Eu distribuí. E botei essa mensagem para vocês. Vocês devem ter recebido também. Uma pessoa falou isso para mim, que ao ler a mensagem ela chorou muito, porque aquela mensagem tocou ela tanto, que era uma mensagem que para ela foi importante, entendeu? Mexeu com ela. Eu fiquei feliz, ganhei o dia, entende? Então, a gente tem que estar sempre assim. Se tem redes sociais, todo dia, manda uma coisa, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tira 3 linhas, escreve lá, bota lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 2, e manda. Você não sabe o benefício que uma mensagem dessa pode trazer para uma pessoa. Pode trazer para uma pessoa. Aquela pessoa, de repente, pode estar até pensando em fazer algo terrível com a própria vida, desistir de tudo, e de repente lê aquelas 3 frases e opa, dá uma segurada, entendeu? Muda de ideia. Você foi, naquele momento, a misericórdia divina chegando para aquela pessoa através daquela mensagem. É assim que, como o companheiro diz aqui, foi o Chico que falou, né? Foi o que ele disse aqui, ó. Eis porque, em nosso próprio benefício, conviria sermos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje. Desde hoje. Então, ser fiel a Deus é aquele que começa a compreender o seu dever. Então, quando a gente começa a compreender o nosso dever, a gente está dando prova de que é fiel a Deus. A comunhão com Deus vai acontecer depois. Depois. Mas primeiro a gente tem que ter fidelidade a Deus. Porque tem aquelas frases aí que o pessoal compra plaquinha, bota assim, Deus é fiel. Deus tem que ser fiel. Né? A gente não vê essas frases? Deus é fiel. Deus é fiel. Quem tem que ser fiel é o homem. Tem assim também, foi Deus que me deu. Bota um carro, foi Deus que me deu. Então, eu estou com algum problema. Não é? Por que Deus deu para ele e não deu para a gente? É essa coisa, né? Foi Deus que me deu. Então, há muito cuidado com essas frases. Então, o que ele fala aqui, é isso que Pedro está falando para os amigos lá naquela assembleia em Jerusalém. Né? Que eles sejam misericordiosos com os gentios. Já que eles receberam tanto, porque aqui ele está falando para os judeus já cristianizados, judeus cristãos, aqueles judeus convertidos já conhecem a palavra do Cristo. Então ele diz: se vocês receberam tanto, eram judeus, conheceram os ensinos de Jesus e aceitaram e se converteram ao cristianismo. Se vocês receberam tanto, por que a gente não dá, não distribui também essa graça para os nossos irmãos gentios? Isso que ele está falando. Por que guardar isso só para a gente? Exigir que o outro, para aceitar a palavra do Senhor, tem que fazer no seu corpo um ato exterior? Não tem sentido. Quando o próprio Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. E aqui continua aqui embaixo. A palavra de Simão Pedro tocou profundamente a todos da Assembleia. Logo após, Paulo inicia mais uma viagem missionária. Paulo sabia o seu dever.
Ele conhecia o seu dever, ele era fiel a Deus, né? Mas agora, com o aval do ex-pescador de Cafarnaum e do conselho por ele presidido para levar as bênçãos do evangelho para toda a gente, ele finalmente conseguiu o que ele queria, o aval de Pedro e da Assembleia para que ele fosse de encontro aos gentios. Ele iria de qualquer maneira. Ele iria de qualquer maneira. Porque se Pedro e a Assembleia diz não, você não pode levar a palavra a gentio, vocês acham que ele aceitaria? Claro que não. Ele dizia assim, ó, vocês não me dão autorização, mas eu tenho a autorização do Cristo, eu vou. Mas seria mais difícil, né? Seria mais difícil. Mas, felizmente, ele recebeu o aval, o apoio, né? Para levar as bênçãos do Evangelho para toda a gente. Apesar de todo esforço e empolgação, as lutas desse mistério estavam apenas começando. Veremos Paulo já em Roma, fazendo dura análise, em conversa com o apóstolo Lucas, que é um gentio. Lucas era grego. E se converteu, era um grego, bom, e conheceu o Evangelho e se converteu. Se converteu. Né? Foi um grande parceiro de Paulo. Sobre a ele diz aqui, né? Já em Roma, veremos Paulo fazendo dura análise em conversa com o apóstolo Lucas sobre a influência do judaísmo no movimento cristão. Aí Paulo vai dizer assim, há duas classes. Esse trecho que está aqui está no livro Paulo Estevão, no capítulo Lutas pelo Evangelho. E Paulo diz assim, há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. A primeira é a que vinha em Atenas, na Grécia, e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da Terra. Gente, nós estamos em 2024. 2024. Isso aqui foi dito há 2000 anos atrás, né? Mas hoje, nós ainda encontramos muitos homens mergulhados na ciência da Terra que não conseguem se aproximar da religião, do Evangelho de Jesus. Não é assim? Quantos deles são refratários ainda? Então, ele diz aqui, há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. A primeira é a que vinha em Atenas, e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da Terra. Homens que se cristalizam em uma superioridade imaginária. Tanto essa superioridade é imaginária que basta um ventinho e tudo isso vai por água abaixo, não é verdade? Sai por água abaixo. E ele diz aqui, e muitos presumem de si mesmo, quer dizer, muitos acham que são realmente verdadeiros deuses na área da ciência, né? Altamente orgulhosos da sua situação, do seu conhecimento, né? São estes, a meu ver, os mais infelizes, diz Paulo. Continuam sendo. A segunda é a que conhecemos dos judeus recalcitrantes do passado. Não compreendem a fé sem lutas religiosas. 2024, estamos vendo isso. Petrificam-se no orgulho da raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. Não é o que a gente está vendo lá em Gaza? Se os judeus se considerando superiores aos palestinos?
veem os palestinos como pessoas de segunda, terceira, quarta classe. Quarta classe, né? Aí ele diz aqui: poucos gentios cultos e raros judeus crentes da lei antiga estão preparados para a escola bendita da perfeição com o divino mestre. Então, ó, poucos gentios cultos e raros judeus crentes na lei antiga estão preparados para a escola bendita da perfeição com o divino mestre. Porque a grande maioria ainda está preso essas filosofias, essa crença do povo escolhido, entendeu? Do povo superior. Então, 2000 anos são passados e a gente ainda vê esse pessoal preso ainda a essas questões da raça superior. Aí continua aqui. Após o término da conversa entre Paulo e Lucas, inúmeros companheiros viram que Paulo se dedicava a escrever uma carta, a única que ele escreveu sozinho e de próprio punho. É a epístola considerada por muitos estudiosos do mundo como não sendo, olha só que interessante, como não sendo de autoria de Paulo, mas atribuída a ele. Emmanuel nos dá mais uma revelação no livro Paulo Estevão. É a famosa e conhecida Carta aos Hebreus. Muita gente diz que essa Carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo, mas Emmanuel diz aqui. A Carta aos Hebreus foi grafada diferentemente das demais, já que o apóstolo ditava um grupo que geralmente redigia. Na carta em questão, que é a Carta aos Hebreus, a redação foi feita pelo próprio Paulo, valendo-se dos seus recursos, pois que a dedico, diz ele, aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-lo com o coração. Uma das coisas que as pessoas falam é que ele normalmente ditava e os escribas, os companheiros, escreviam. Então, conforme eles iam escrevendo, cada um usava, botava um pouco, né, da sua, dava a sua contribuição nas cartas. Depois eles liam para Paulo e Paulo dizia assim: não, tá bom. Né? Ele ditava, mas as pessoas iam, botavam uma palavra aqui, outra ali. Depois ele lia o que eles ditavam e dizia: não, está ótimo. Ele não exigia que a carta que ele ditou, que o cara tenha escrito exatamente todas as palavras que ele disse. Então, as pessoas ouviam e iam redigindo, né? Tendo ali a ideia principal dele. Já na carta aos Hebreus, ele faz uma carta que pode ser considerado um clássico da literatura, sabe? Com uma verdadeira poesia. E aí o pessoal disse assim: não é Paulo, não foi Paulo. Só que Paulo era um homem cultíssimo. Então, quando ele vai escrever, ele vai colocar ali toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento. Por isso que Emmanuel diz aqui, e ele diz assim: dedico aos meus irmãos de raça, que eram os hebreus, e procurei escrevê-la com o coração. Então ele vai fazer uma super carta. Aí ficou diferente, aí muita gente disse que não foi ele que escreveu. Paulo de Tarso foi um homem que sempre lutou pela liberdade e independência do Evangelho. Até os dias de hoje, sentimos o reflexo do seu inigualável trabalho. Nós podemos dizer o seguinte: olha, poucos homens do mundo, até hoje, são tão falados quanto Paulo. Já percebeu isso? Várias pessoas, mesmo pessoas que não são religiosas, às vezes, quando estão fazendo uma palestra, quando estão fazendo um discurso, citam Paulo. Paulo, aí dizia assim: Paulo, doutor da igreja, disse isso assim, assim, assado. Olha a influência do conhecimento paulino. Então ele continua aqui: sua luta não parou
com a morte do corpo físico. Na espiritualidade, o apóstolo dos gentios continuou inspirando grandes inteligências afastadas do Cristo. No plano espiritual, o trabalho dele se dedicou muito a isso, a procurar homens como ele, porque Saulo era totalmente afastado do Cristo, nem conhecia o Cristo, e trazer esses homens para integrar as hostes do Cristo. Então, olha só, ele continuou inspirando grandes inteligências afastadas do Cristo, bem como cooperando para a libertação do Evangelho, como nos diz o espírito Neio Lúcio. Aqui do livro, o livro é esse aqui, muito bom, tá? O livro é esse aqui, eu não sei se vocês conhecem. Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares. Clóvis Tavares, já desencarnou há muitos anos, um profundo conhecedor da doutrina espírita, tá? Podemos dizer um dos grandes mesmo, conhecedor da doutrina. Ele escreve esse livro, Amor e Sabedoria de Emmanuel. E nesse livro, ele vai trazer o que o companheiro colocou aqui. Ele vai dizer assim, ó, que vai contar aquele encontro de Emmanuel, né? De Emmanuel, junto na Via Ápia, quando ele diz assim: esse encontro da Porta Ápia, por certo, marcou profundamente o coração de Emmanuel. É um momento que Emmanuel, que na realidade não era Emmanuel, era o senador Públio Lentulus, o encontro que ele tem com Paulo de Tarso. Então, olha só, conta-nos o espírito Neio Lúcio, tá? Porque o senador Públio Lentulus era uma dessas almas afastadas do Cristo, não era? Era uma dessas almas. Então, ele conta aqui. Conta-nos o espírito Neio Lúcio, o mesmo Neio Lúcio do livro 50 anos depois, que foi escrito por Emmanuel, em mensagem que o leitor lerá da íntegra, mais adiante, que o apóstolo Paulo, no plano espiritual, sempre se dedicou a auxiliar as grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto no mundo, ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados, especializados em regra de tolerância. E foi com esse sentimento de bondade e compreensão que o espírito do apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, estendeu as bênçãos do seu auxílio ao culto senador romano, quando de sua desencarnação na tragédia de Pompeia, continuando a ampará-lo espiritualmente em suas posteriores existências terrenas. Então, o senador Públio Lentulus, depois de muito e muito, muito sofrimento, que ele sofreu muito depois que a esposa morreu, ele morreu em Pompeia, lá em Pompeia. E o Paulo de Tarso que amparou o espírito dele, depois, quando ele desencarna em Pompeia. Todo mundo sabe a história de Pompeia, né? Do vulcão, né? Que entrou em erupção. Então, o Clóvis Tavares diz assim: Emmanuel nunca mais o esqueceu, como afirma em sua mensagem, na personalidade de Nóbrega, porque Emmanuel é o jesuíta, né? Manuel de Nóbrega, reencarnação que ele teve depois, uma delas, né? Na personalidade de Nóbrega, em homenagem ao convertido de Damasco, ele estava presente na fundação de São Paulo, né? Lembra, gente? Ele chega a adiar a inauguração do Colégio de Piratininga, a que dá o nome de São Paulo, para o dia
da conversão do apóstolo, que a igreja comemora em 25 de janeiro. Então, ele ia inaugurar o colégio de Piratininga, que é justamente ali em Ponta que vai querer ser fundada a cidade de São Paulo, né? Ele adiou, ele tinha tanto na cabeça dele, ainda a lembrança disso, que ele adiou a data da fundação do colégio para o dia 25 de janeiro, que era a data que a igreja comemorava a conversão de São Paulo, né? Essa afirmativa, diz o Clóvis Tavares, absolutamente exata, não é somente de Neio Lúcio em sua mensagem que Chico Xavier psicografou. É mencionada pelos biógrafos do Padre Nóbrega, entre eles Serafim Leite, José Marins de Moraes, Tito Lívio Ferreira e Melo Pimenta. Os biógrafos de Manuel da Nóbrega colocam lá na biografia que Manuel de Nóbrega, que é Emmanuel, né, era tão ligado a Paulo de Tarso que ele adia a fundação do Colégio Piratininga para o dia da conversão de Paulo de Tarso. Tá? Então, depois ele vai contar, né, essa história, tem um capítulo lindo aqui, Padre Manuel de Nóbrega, apóstolo do Brasil, né? Vai falar também de Padre Damiano, missão na Espanha e na França, né? É outra reencarnação de Emmanuel também. Esse livro é muito lindo, gente, Amor e Sabedoria de Emmanuel, tá? De Clóvis Tavares. Dizem, Chico disse isso, né? Que foi esse espírito aqui, Clóvis Tavares, que recebeu como filho o espírito Santos Dumont, que reencarnou uma criança inicialmente bem, tranquila, mas com 1 ou 2 anos sofreu um acidente, o bebê ainda sofreu um acidente e ficou paralítico. Vocês sabem como o Santos Dumont se desencarnou, não sabem? Foi pelo suicídio. Ele se enforcou. E Clóvis Tavares, um espírita muito, sabe, dedicado, muito amigo do Chico, ele recebe. Chico foi falar com ele, né? Santos Dumont como filho. E com 1 ano ou 2 anos ele sofre esse acidente. Fica paralisado. Paralisado. Mas por volta de 10 anos ele desencarna. Tá? Então veja só como as coisas funcionam, né? Como as coisas são. Então, é realmente um livro lindo, Amor e Sabedoria de Emmanuel, né? Então, Paulo de Tarso, ele vai buscar esses espíritos. Fala, Alberto, que eu estou te ouvindo. Ele vai buscar Eu estou repetindo o nome do autor aí. Clóvis Tavares. Clóvis Tavares. Clóvis Tavares. Ele é Amor e Sabedoria de Emmanuel. Tem outros livros dele publicados também. Ele vai... Paulo, no plano espiritual, ele vai ficar atrás desses espíritos, que ele sabe que são espíritos que têm muito a contribuir, mas que estão desviados do Cristo, como ele. Então ele vai buscar Emmanuel, eles vão ter um encontro na Via Ápia, quando o senador está passando por lá, e Paulo estava chegando, né, em Roma, e eles se encontram ali, eles se encontram. Tem um outro também, que ele vai dizer aqui, ó, Paulo sempre se consagrou às grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto do mundo, ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regra de intolerância. No livro Confissões, Santo Agostinho, está aqui, ó. É um livro que eu recomendo vocês, e eu gosto muito dessa publicação da editora Vozes, porque eles escrevem, faz uma tradução bem fácil de compreender, tá? O livro é Confissões, de Agostinho, da editora Vozes. Eles aqui, no livro Confissões de Santo Agostinho, relata como sua conversão
Santo Agostinho falando, né? Como sua conversão se deu após um transe mediúnico. Então, Agostinho vai contar como é que a conversão dele se deu após um transe mediúnico no qual foi convidado a ler. Ele foi convidado a ler. Enquanto chorava copiosamente embaixo de uma figueira, em profundo conflito diante das tentações do mundo, pelo seu estilo de vida hedonista, que era uma vida que não era lá muito boa, e sedento de esclarecimento sobre as verdades eternas, ouve uma voz. Ele ouviu uma voz. Se de menino ou menino, não sei, que cantava e repetia muitas vezes: tome lê, tome lê. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou ler esse trecho do livro Confissões, que está no livro 8º, capítulo 12, tá? Livro 8º, capítulo 12, onde ele diz assim, capítulo 12, a conversão. Agostinho falando. Quando, por uma análise profunda, arranquei do mais íntimo toda a minha miséria e a reuni perante a vista do meu coração, levantou-se enorme tempestade, que arrastou consigo uma chuva torrencial de lágrimas, para as derramar todas com seus gemidos. Afastei-me de Alípio. Alípio era um amigo, porque a solidão se me representava mais acondicionada ao choro. Ele estava num daqueles momentos, sabe, de depressão, e ele estava querendo chorar, e ele estava com Alípio. Então, ele se afastou de Alípio para chorar sozinho, porque a solidão se me representava mais acondicionada ao choro. Retirei-me o suficiente para que a sua presença, para que a presença de Alípio não me pudesse ser pesada. Eis em que estado me encontrava. Alípio bem o adivinhou, porque ele disse: julgo eu qualquer coisa em que se descortinava o tão pesado que o choro imprimia o timbre da voz. Tinha-me então erguido. Alípio, no auge do assombro, fixou-se imóvel no sítio onde estivéramos. Retirei-me, não sei como, para debaixo de uma figueira, e larguei as rédeas do choro. Começou a chorar. Prorromperam-me em rios de lágrimas os meus olhos. Este sacrifício era-vos agradável. Dirigi-vos muitas perguntas, não por estas mesmas palavras, mas por outras do mesmo teor. Ele entrou num transe. E aí ele começou a interrogar Deus. Ele estava achando, sabe aquela coisa de não estava aguentando, então ele começa a interrogar Deus. E ele diz assim: e vós, Senhor, até quando? Até quando continuareis irritado? Não vos lembreis das minhas antigas iniquidades, né? Não vos lembreis das minhas antigas iniquidades. Aí é que está, lá no livro de Salmos, né? Essa referência às antigas iniquidades. Salmos 6,4. Ele está querendo dizer o seguinte: todo o meu ser estremece, e tu, Yahvé, até quando? Ele está repetindo esses salmos, quando ele diz aqui: não vos lembreis das minhas iniquidades. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando continuareis irritado? Porque ele se acha infeliz, que ele acha que Deus está castigando ele por alguma coisa. Não é assim que a gente fala, às vezes? Quando você tem a consciência culpada e você acha que Deus está te castigando. Então ele diz isso. E vós, Senhor, até quando, hein? Até quando continuareis irritado? Irritado com quem? Com ele. Porque ele acha que as dores que ele está passando é castigo divino. Aí ele diz assim: não vos lembreis das minhas antigas iniquidades. Aí aqui no Salmos 4, todo o meu ser estremece. E tu, Yahvé, até quando? E também tem uma outra passagem no Salmo 78, que é um poema do profeta Asaf, que diz assim, 78, 5:8. Se ele firmou um testemunho em Jacó e colocou uma lei em Israel,
ordenando a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, os filhos que iriam nascer. Que se levantem e os contem a seus filhos, para que ponham em Deus sua confiança, não se esqueçam dos feitos de Deus e observem seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não era fiel a Deus. Então, ele se sente perseguido. Ele se sente perseguido. E ele diz assim: senti ainda, voltando a Agostinho, ainda que elas me prendiam. Soltava gritos lamentosos. Por quanto tempo andarei a chamar? Amanhã? Amanhã? Por que não há de ser agora? Né? Porque tem aquela coisa, tenha fé em Deus, né? Tenha fé em Deus. Deus vai atender a sua súplica. Aí ele fica tipo assim, né? Por quanto tempo andaria a clamar? Amanhã? Amanhã tem que ser amanhã, não pode ser agora. Por que não pode ser agora? Porque o termo das minhas torpezas, das minhas dores, não há de vir nesta hora. Por que eu continuo sofrendo tanto? Então, o senhor está me castigando. Por que o senhor não pode acabar com as minhas dores hoje, agora? Por que eu tenho que esperar o amanhã? São questionamentos que às vezes a gente faz, não é? Assim falava e chorava, oprimido oprimido pela mais amarga dor de coração. Eis que, de súbito, ouço uma voz vinda da casa próxima. Voz direta. Lembra que nós estudamos isso? Fenômeno da voz direta? Não sei se era de menino ou de menina. Cantava e repetia, frequente. Toma e lê, toma e lê. Imediatamente, mudando de semblante, comecei com a máxima atenção a considerar se as crianças tinham ou não o costume de cantarolar essa canção em alguns dos jogos. Vendo que em parte nenhuma tinha ouvido, reprimi o ímpeto das lágrimas e levantei-me, persuadindo-me que Deus só me mandava uma coisa: abrir o códice. O que é o códice? O códice refere-se ao livro das epístolas de Paulo. Então ele entendeu que aquilo não era brincadeira de criança, era a voz de Deus, né? Era uma mensagem de Deus para que ele se levantasse, parasse de lamentar e abrisse o códice. Então, códice refere-se ao livro das epístolas de São Paulo. Todas as cartas de São Paulo, tá? Abre aí as cartas de São Paulo e lê o primeiro capítulo que encontrasse. Essa foi a revelação para ele. Levanta, para de resmungar e abre o códice. Abre, como a gente chama no acaso, e lê a primeira mensagem que aparecer para você. Tinha ouvido que Antão, assistido por acaso a uma leitura do Evangelho, ele tinha ouvido que um companheiro dele, chamado Antão, assistindo por acaso a uma leitura do Evangelho, fora por ela advertido, pela mensagem advertido, como se essa passagem que se lia lhe fosse dirigida pessoalmente. Então, ele lembrou que um amigo dele falou para ele: poxa, eu abri o Evangelho aqui, em um lugar, e veio uma mensagem, que eu tomei essa mensagem para mim. Olha aqui que é a mensagem para o amigo Antão. Vai, vende tudo que possuis. Alguém está lembrado? Dá aos pobres e terá o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Com este oráculo se converteu a voz. Lembra de ontem? Do possuir sem ser possuído? Palavra que Jesus deu ao príncipe, ao jovem rico. Mas o jovem rico ainda não estava incapaz, ainda não era capaz de se despossuir. Então, Antão, amigo dele, leu essa passagem
E essa passagem ele pensou, o Antão, isso é para mim. E ele fez o que a mensagem com essa que ele diz assim, ele chama de oráculo, revelação é oráculo, né? Com essa revelação que o Antão encontrou no Evangelho, que é essa passagem de jovem rico, o Antão se converteu ao Senhor. Aí Paulo diz assim, Paulo dá um Agostinho, amado, voltei aonde Alípio estava sentado. Ele tinha se afastado de Alípio, pois eu tinha aí colocado o livro das epístolas dos apóstolos. O livro estava perto do Alípio. Quando de lá me levantei, agarrei-o, quer dizer, agarrei o livro, abri-o e li em silêncio o primeiro capítulo em que pus os olhos. A tal da leitura ao acaso, né? Olha o que disse a mensagem para ele. Não caminheis em glutonarias e embriagueis, tudo que ele fazia, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis a satisfação da carne com seus apetites. Está na carne. Essa mensagem do Senhor está na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 13. E isso é o texto de Paulo. Era tudo que ele vivia. Ele tinha uma vida dissoluta. Ele vivia em contendas, discursos de textos bíblicos, entendeu? Ele gostava de fazer discursos para se mostrar. Ele, por exemplo, tem uma passagem desse livro Confissões que ele diz assim: quando ele ia assistir um doutor da lei, da igreja pregando, como um Jerônimo, desses grandes pregadores da igreja, ele ia para lá, não era para ver a mensagem. Ele diz assim: quando eu ia assistir um doutor da igreja pregando, né, como Jerônimo, eu não ia para lá para ouvir o conteúdo da mensagem. Não era isso que me interessava. O que me interessava era a performance do cara, porque eu queria ter uma performance como a dele. Ele diz aqui. Então, quando ele ia ver o pregador pregar, ele não estava querendo saber o que ele estava querendo dizer. Ele queria ver o espetáculo, o show. Como é que o cara falava? Como é que o cara atraía a atenção do público? Porque ele queria ser igual. Entendeu qual era o interesse dele? Era ser um showman. Ter aquela capacidade de atrair o público, deixar todo mundo magnetizado. Ele diz isso aqui no livro Confissões. A mensagem, o conteúdo do Evangelho, estava nem aí. Eu ficava prestando atenção na performance do pregador. Então, a mensagem de Paulo para ele foi isso: não caminheis em glutonarias e embriaguez, porque ele frequentava muitas festas, inclusive ele tem um filho fora do casamento com uma mulher, né? Eu acho que até esse Alípio é o filho dele, né? Ele tinha um filho, ele teve um filho com uma mulher, imagina naquela época, né? Aí diz, nem desonestidades e dissoluções, nem contendas e rixas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis a satisfação da carne com seus apetites. Aí olha o que Agostinho diz: não quis ler mais, nem era necessário. Apenas acabei de ler essas frases, penetrou-me no coração uma espécie de luz serena, e todas as trevas da dúvida fugiram. Então, marcando a passagem com o dedo ou com outro sinal qualquer, fechei o livro. Esse foi o momento da conversão dele. E ele foi convertido através de Paulo de Tarso. Foi o contexto de Paulo de Tarso que se dá a conversão de Agostinho. Por isso que ele diz aqui, tá? Que na espiritualidade, o apóstolo do gentio Paulo de Tarso continuou inspirando grandes inteligências afastadas do Cristo, bem como cooperando para a libertação do Evangelho, como nos diz o espírito Neo Lúcio. Paulo sempre se consagrou às grandes inteligências afastadas do Cristo. Ele buscava esses homens que ele sabia
e tinha potencial. Esses homens que tinham conteúdo, que eram capazes de fazer um trabalho extraordinário na seara do Senhor, mas que estavam desviados. O exemplo dele. Olha o cabedal que Saulo tinha. Olha o pensamento. Já imaginou um dia que uma mente como essa tiver a serviço do Cristo? Quanta coisa ela poderá fazer? E quando ele se converte ao Cristo, olha o que ele fez. O pensamento ele tem. Quando ele olha o senador Publio Lentulus, quando ele olha para Agostinho, ele vê o quê? São grandes mentes, grandes homens, com grandes potenciais. O dia que esses homens estiverem com as suas mentes a serviço do Cristo, olha quantas maravilhas eles poderão fazer. Vamos trazer isso para a gente encerrar para o dia de hoje. Ao longo da história, quantos homens de mentes prodigiosas que fizeram tanta coisa errada. Já imaginou o dia que eles estiverem com a sua mente a serviço do Cristo? Vamos lembrar de Napoleão Bonaparte. Eu me lembrei dele. Foi o primeiro que eu lembrei. Napoleão Bonaparte. Meio metro de homem, vamos dizer assim, né? Meio metro de homem. Quantos outros? Quantos outros? Tem um do século XX que comandou um grupo e fez um estrago muito grande na Europa na década de 40, não é? E gênio, um dos maiores estrategistas militares, um gênio, mas totalmente desviado do Cristo. Porque tinha lá seus problemas também de possessão, subjugação, fascinação e outros mais. Comandou outros grupos de homens altamente inteligentes. Estou falando de Hitler. Quem eram os comandados por ele? Eram homens de pouco conhecimento, de pouca capacidade intelectual. Não! Todos eles eram homens de uma inteligência espetacular. Ele mesmo é um gênio. Imagina o dia e essas mentes estiverem a serviço do Cristo. O que eles não poderão fazer? Lembra? Aí Jesus disse: vocês farão tudo o que eu faço e até muito mais. A questão é que, como Saulo, como senador Publio Lentulus, como Agostinho, eram eles aqui, ó, grandes inteligências afastadas do Cristo. Grandes inteligências afastadas do Cristo. Almas, como diz aqui o Guilherme, que tinham íntimas aflições, grandes agonias. Acha que esses homens não tinham os conflitos dentro deles? Muitos. Mas eram grandes inteligências afastadas do Cristo. Eu pergunto a vocês, agora, encerrando, quem sabe Paulo não está hoje auxiliando esses espíritos? Para que um dia eles possam se converter ao Cristo como ele se converteu. Como o senador Publio Lentulus se converteu. Como Agostinho se converteu. Não é? Mas nós, que ainda temos uma mente muito pequenininha, ouvindo o que eu disse agora, vai dizer o quê? Heresia. Porque esses homens aí
tem que ficar queimando lá nos quinto, sexto, sétimo do inferno pela eternidade. Não é isso que muita gente diz? Que esses gênios que praticaram o mal têm que ficar eternamente sofrendo. Mas não é assim que Deus pensa. Não é assim. Aquilo foi um momento daquele espírito, um momento lastimável, mas foi um momento. Esses espíritos irão aprender, irão se arrepender, irão espiar, irão passar todo aquele processo que todo mundo sabe qual é. E um dia serão espíritos iluminados, grandes servidores de Jesus, grandes servidores do Senhor. Mas, no momento, são grandes inteligências, quando eles viveram e hoje, ainda afastadas do Cristo. Sabe-se lá se Paulo de Tarso não está trabalhando para convertê-los? Então, meus irmãos, nós encerramos aqui a nossa aula e vamos ficar com essa reflexão. Semana que vem, vamos botar a data aí, ó. Nossa data vai ser dia 13, né? No parágrafo, que diz assim, ó. Lembrando-se de Antão, vamos botar a data aí, 13 de abril de 24. Lembrando-se de Antão, quando assistia a leitura, aí fica para a nossa aula. Não, isso aí a gente já. Esses aí a gente já leu. Não, Lembrança de Antão é o que. Antão, ele falou do Antão. Ah, já. Peraí. Ah, sim, sim. Já, porque aí você Vai ser citou. embaixo. Vai ser lá É embaixo. o Santo Agostinho. Agostinho. Santo Agostinho, também conhecido como bispo. Isso. 13 de 4 de 24. E fica essa nossa reflexão aí, né? Por quê? Será que Agostinho hoje não está aí trabalhando com essas grandes inteligências afastadas do Cristo? Claro que está. Claro que está. Trabalhando para ajudá-los, né? No seu retorno ao Pai. Então, gente, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Márcia, Denise? Esses celebridades que você comentou aí, eles tinham muita inteligência, mas não tinham conhecimento espiritual, né, Rose? Nem moral, né? Nem E moral. moral, é. A moral do Cristo. Não, não tinha. Não tinham. Como Então, tem hoje em dia, né, Márcia? Quantos por aí, né, Márcia? a Vivi. gente tem aquela esperança, né, que todos vão chegar lá. Não seria nem esperança, seria certeza, né? Certeza, é. Isso mesmo. É a Hoje eu vejo assim, as notícias já não fico tão impactada, entendeu? Que maravilha! É isso aí. Eu faço uma oração, porque eu Isso, sei que aquele irmão está naquele momento dele, exato. E é uma coisa temporária. temporária, que vai passar. Vai passar, porque tudo passa. É, exatamente. E um dia ele vai ser um servidor do Cristo. É. E esse potencial que ele tem, essa grande inteligência, ele vai usar para auxiliar o Cristo. É o que Paulo fez, Agostinho fez. Então, Paulo sempre se consagrou a auxiliar na recuperação moral, espiritual dessas grandes inteligências afastadas do Cristo. E, com certeza, esses homens que nós, né, colocamos, como diz o outro, no Malha Judas, que não é só Judas que a gente malha muitos outros, eles vão ajudar na recuperação desses homens, porque são inteligências imensas que vão ficar perdidas. Não! Eles precisam de orientação, de amparo, da misericórdia divina, e tudo eles vão ter. E um dia, todo esse conhecimento, toda essa inteligência vai ser utilizada para ajudar o Cristo no trabalho de evangelização do mundo.
Então, que coisa mais maravilhosa do que essa? Quem Então, sabe não vem no planeta de regeneração, né? de repente, até alguns poderão até retornar ainda no planeta do próprio expiações, porque a gente não sabe a rapidez com que o sujeito vai trabalhar, não é? Você pode até encontrar um desses aí que dentro de pouco tempo já esteja convertido, enquanto o outro que ficou malhando ele ainda vai estar parado na esquina. É igual a história da tartaruga da lebre da tartaruga, lembra? A lebre Lembro. se considerava tão superior que ficou parada, não evoluiu. Enquanto a tartaruguinha veio devagarzinho, foi embora. E foi embora. Tudo é o despertamento, né, do espírito, né, Rose? Quieto, vai que o homem desse desperte, se arrependa e trabalhe. Olha o que aconteceu com o Paulo. E trabalhe, assim, sabe, ininterruptamente na terra, quando desencarnar no plano espiritual, e mesmo com sofrimento, ele trabalha pelo Cristo, que ele pode dar um salto de qualidade extraordinário. E dentro de pouco tempo, ele está aí chegando aqui para ajudar. Um exemplo disso é Jesus Gonçalves, né, Rose? É grande exemplo disso, não é? Olha o Fala aqui, salto que ele deu. o terror. Olha aí trabalhando, Né? trabalhando direto. Não, grande saúde, porque o Larico não foi fácil, não, gente. O Larico não foi fácil. E ele nasce bem depois de Jesus ter morrido. Bem depois de Jesus. E olha aí, ele aí trabalhando. Sofreu pra caramba, resgatou e está aí trabalhando. Pegando bem. Quem conheceu o Alarico lá e olha agora vai dizer: não é possível, não é o mesmo homem, não. Tem alguma coisa errada aí nessa história. Tem alguma coisa errada, não pode ser ele. Eu conheci esse cara, olha o que ele fazia. E olha ele aí pregando o Evangelho de Jesus. E resgatando todos aqueles que ele desviou, né, Rose? E trazendo com ele, indo É, buscar aqueles que ele desviou. Quer dizer, isso. que ele influenciou, quem É, desviou foi porque quis, mas que ele influenciou. certo. Né? Então, o trabalho não existe ninguém que esteja perdido, irrecuperável, isso não existe. Só na cabeça ignorante. Só na cabeça ignorante. Todos são recuperáveis. Afinal, o pastor nunca, esse pastor que é Jesus, não vai perder nenhuma de suas ovelhas. A humanidade foi colocada sob os cuidados de Jesus. Deus entregou essa humanidade para que Jesus cuidasse. Aí, Jesus vai perder alguém? Claro que não vai perder. Todos os espíritos que vieram para a Terra, reencarnar na Terra, ficaram sob os cuidados de Jesus, amando de Deus. Jesus vai chegar para o Senhor e dizer assim: Senhor, olha, o Senhor me mandou aí 10 bilhões, eu só consegui recuperar 9, 1 bilhão ficou perdido mesmo. Claro que não. O pastor vai. Lembra aquela passagem que o Senhor deixa 99 ovelhas seguras e vai buscar atrás da ovelha perdida? De uma ovelha Sim. perdida? Assim é. Jesus não vai perder nenhum de nós. Todos os espíritos que estão aqui se tornarão espíritos puros. Porque Jesus, o pastor, não vai deixar o lobo mau levar nenhuma das suas ovelhas. Nenhuma. Essa é a certeza que nós temos que ter. Todos são recuperáveis. Todos. Todos. Nenhuma ovelha vai ficar tresmalhada, perdida, esquecida pelo pastor. Jesus não esquece nenhum de nós. Entendeu? Então, essa certeza é que nós temos que levar junto conosco. Sabemos que nós já fizemos muita besteira, já complicamos muito a vida, mas novas oportunidades nos serão dadas e nós vamos encontrar o caminho do bem. E, graças a Deus, nós temos essa grande rede de espíritos aí a nos ajudar a ver a luz, né? A ver a luz no fim do túnel. E graças a Deus. E são esses estudos assim, Márcia, que nos dão esse incentivo, né?
como você falou, esperança, essa certeza de que tudo está certo, tudo está certo, tudo está certo. Bem, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, já está chegando às 18 horas, né, nosso horário, agradecendo muito a Deus, muito a Jesus, sabe, por essa mensagem de hoje, que essa mensagem de esperança, essa mensagem de certeza, essa mensagem de fé, que a gente tem que continuar trabalhando, divulgando o Evangelho e mostrar que nós somos fiéis a Deus. Porque primeiro nós temos que provar nossa fidelidade a Deus, cumprindo com o nosso dever. E mais tarde nós alcançaremos essa comunhão com o divino. Mas primeiro vamos ser fiéis ao Senhor. Isso é importante, tá bom? Denise, está ainda por aí? Um beijo para você, um beijo, Márcia. Um beijo, Rose. Bom fim de semana de muita paz, de muita luz, tá? E de certeza de que a gente vai chegar lá. A gente vai Um chegar beijo. lá. Um beijo para Beijão. Tchau. Fiquem Tchau, lá. tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, querido. Márcia, bom fim de semana para